Olá! No Justiça para Todos desta semana, vamos falar sobre bens apreendidos. Carros de luxo, barcos, joias, aviões, obras de arte. São milhões de reais parados em pátios de órgãos federais, resultado de apreensões da Justiça. Você precisa de uma ordem judicial para fazer essa apreensão, esse arresto ou esse sequestro do bem. Então, nos casos de competência da Justiça Federal, é o juiz que manda fazer essas medidas. Você vai saber por que e para que esses bens ficam retidos e, principalmente, qual a destinação de tudo isso. Nós, da JUF, entendemos que seria importante evoluir para um sistema nacional de administração de bens apreendidos que, porventura, possam dar um retorno à própria sociedade em relação a esses bens e não servirem para o proveito do crime. E ainda, o que é alienação antecipada e como funcionam os leilões de bens apreendidos. A gente usa uma máxima de alfinete a foguete, de agulha a avião, tudo se vende em leilão. Não saia daí, o Justiça para Todos está só começando. A gente abre o programa com um resumo da semana do Judiciário. Confira. A 7ª Jornada de Direito Civil será realizada nos dias 28 e 29 de setembro, no Conselho da Justiça Federal em Brasília. Organizada pelo Centro de Estudos Judiciários e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, tem apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O regimento do evento está disponível no portal do CJF no link www.cjf.jus.br. Foi lançado o Prêmio FUNPRESP-JUD 2015 para divulgar o plano de benefícios aos membros e servidores públicos federais do Poder Judiciário. Vão ser 2 premiações: o concurso de projeto acadêmico e intelectual de educação financeira e previdenciária e a campanha de adesão. O projeto vencedor vai receber R$10 mil para o primeiro lugar, R$5 mil para o segundo e R$3 mil para o terceiro colocado. A inscrição pode ser feita até o dia 30 de outubro. Mais informações na página www.funprespjude.com.br/prêmio. Órgãos e conselhos do Poder Judiciário devem criar unidades ou núcleos socioambientais. A resolução do CNJ determina também a implantação de um plano de logística sustentável. A resolução número 201, de 3 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determina a adoção de gestão organizacional para promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Os núcleos têm prazo máximo de 120 dias para serem criados, a contar da data da publicação da resolução. Carros, joias, terrenos e até aviões estão na lista de bens passíveis de apreensão pela Justiça. Mas por que eles são retidos? Qual a destinação deles? E para onde vão quando termina o processo judicial? Você com certeza já se deparou com um pátio como esse, cheio de carros parados. Todos foram apreendidos e estão aqui por um único motivo: aguardam uma decisão da Justiça. A apreensão de bens, salvo algumas hipóteses, ela depende de uma ordem judicial, salvo hipóteses de questões menores não em importância, mas enfim, bens diretamente descobertos pela atividade policial, uma arma que é apreendida com um criminoso, uma arma sem registro, ou enfim, o produto do crime que é descoberto imediatamente, um carro mesmo que é parado numa barreira. Você precisa de uma ordem judicial para fazer essa apreensão, esse arresto ou esse sequestro do bem. Então, nos casos de competência da Justiça Federal, é o juiz que manda fazer essas medidas. Mas não são somente carros que compõem a lista de bens que podem ser apreendidos pela Justiça. Nela podem estar terrenos, barcos, joias, CDs, DVDs e até mesmo aviões. Em 2014, o valor dos bens apreendidos pela Polícia Federal chega a quase 3,5 bilhões de reais. Só em apreensão de bens que seriam utilizados pelo tráfico de drogas foram quase 308 milhões de reais. A investigação hoje, em uma nova perspectiva da investigação criminal, ela não se presta apenas para reunir elementos de autoria, materialidade e circunstâncias para o início de uma ação penal e para a denúncia.
mas ela se presta também nessa busca de ressarcimento. Isso que é importante. Por exemplo, a polícia, ela também está consolidando cada vez mais informações e ali um acordo de parcerias com a AGU. A Advocacia Geral da União, quando recebe laudos periciais nossos constatando o desvio e quando há elementos já indicativos de autoria, ela também na esfera civil, de maneira proativa, já há casos em que ela busca o ressarcimento. A Caixa Econômica Federal também já está buscando também esse apoio conosco. O Estado só pode utilizar medidas que restringam a disponibilidade de patrimônio dos indivíduos em duas hipóteses: quando os bens tiverem sido fruto de alguma infração legal ou quando houver requerimento do ofendido para que tais bens sirvam de caução à futura ação de responsabilidade civil. Isso recebe o nome de medida cautelar patrimonial e pode ser dividida em 3 tipos. Seriam a apreensão propriamente dita, o sequestro e o arresto ou hipoteca legal. A apreensão ela ocorre com os bens que são diretamente ligados ao crime. O sequestro é um pouquinho diferente porque ele é aplicado em relação ao bem que não é diretamente o produto do crime, mas que já é uma transformação. Por exemplo, o sujeito é um funcionário público, se corrompe, aceita uma propina. Com esse dinheiro, ele vai lá e compra um bem, um carro de luxo, por exemplo. Esse carro vai ser sequestrado para, eventualmente, no caso de condenação, ser vendido e a vítima, no caso foi o Estado, ser reparada com o dinheiro dessa venda. E a última hipótese é o arresto, ou hipoteca legal, que acontece em relação a qualquer bem do patrimônio do acusado, não precisa ter sido adquirido com o proveito do crime, e que serve para reparação do dano à vítima ou pagamento de alguma pena pecuniária. Os bens podem ser os mais variados, como carros, veículos, fazendas, gado, enfim, qualquer objeto produto de um crime federal, né, que foi considerado assim por uma decisão judicial, é apreendido. E com base nisso, o juiz precisa fazer uma destinação ou mesmo a manutenção desses bens. Por exemplo, uma fazenda, um imóvel, o que ocorre? É destinado para uma instituição, vendido, ou enquanto não é vendido nem destinado, ele precisa ser administrado. Então, neste caso, incumbe no nosso sistema ao juiz fazer esse encaminhamento. Não há prazo determinado para saber o destino final do bem apreendido. Dependendo do resultado do julgamento, o bem pode ser devolvido ao proprietário ou, em caso de condenação, ser entregue definitivamente ao Estado. No caso de uma condenação, o bem vai ser vendido e o dinheiro vai ser destinado à vítima. No caso do Brasil, não há ainda o juiz que cuida deste procedimento, dos bens apreendidos, e que muitas vezes utiliza-se de leiloeiros, terceiros para poder vender, administrar esses bens, mas não há ainda um sistema nacional e integrado. Nós, da JUF, entendemos que seria importante evoluir para um sistema nacional de administração de bens apreendidos que, porventura, possam dar um retorno à própria sociedade em relação a esses bens e não servirem para o proveito do crime. E veja em instantes a alienação antecipada, uma aliada e tanto dos juízes. Melhorou muito, porque antes pode-se dizer que nós estávamos quase a zero. E isso não significa que tudo está resolvido. É bem complicado a destinação dos bens apreendidos. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! Leiloar um bem apreendido para que ele não perca o valor econômico. É uma das finalidades da chamada alienação antecipada, um procedimento que vem sendo utilizado na Justiça Federal
para evitar prejuízo aos cofres públicos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou em 2010 uma recomendação que serviu de ferramenta de combate à criminalidade no Brasil, especialmente aquela de cunho econômico. O ato do CNJ recomenda aos juízes brasileiros que adotem nos feitos criminais o procedimento de alienação antecipada de bens apreendidos. Alienação antecipada está relacionada à venda do bem antes do trânsito em julgado, ou seja, antes da decisão final do processo. Por exemplo, apreende-se uma fazenda em que há 100 cabeças de gado. O que vai ser feito com esse gado? A pessoa fica responsável, não fica? Então, para um melhor andamento do processo, em alguns casos como esse, aliena-se, vende-se antecipadamente esse bem e deposita-se o valor da venda numa conta judicial para que, ao final do processo, devolva-se a pessoas, no caso de absolvição, ou destine-se ao local adequado em caso de condenação. A lógica é a seguinte: imagine um automóvel apreendido pela polícia. Esse bem ficará à mercê do desgaste provocado pelo tempo. Se for rapidamente alienado, é feito o depósito do dinheiro arrecadado numa conta. Em caso de absolvição, o réu terá o valor de volta. Caso haja condenação, o valor reverterá ao Tesouro Nacional. Ninguém sai perdendo, pois se preserva o binômio qualidade-quantidade. Por qual é a vantagem desse sistema? Primeiro, o veículo não fica num depósito, qual precisa ser cuidado, seja por pessoas, por seguranças, ou mesmo alugado esse estabelecimento. E segundo, o veículo não desvaloriza, ou a desvalorização é menor. Nós sabemos que se ficar parado 3, 4 anos no veículo, a desvalorização é brutal. Sem contar a própria manutenção do veículo, que muitas vezes não é feita e pode haver alguma avaria, algum estrago. Então, dentro desse sistema de bens apreendidos hoje na justiça como um todo, é necessário evoluir para novos mecanismos de administração desses bens apreendidos e que não fiquem restritos tão somente aos magistrados nas suas atividades cotidianas. Este mecanismo vem sendo usado há alguns anos pelo Ministério Público Federal em ações penais e em investigações criminais. Um dos primeiros juízes a aceitar esse tipo de alienação foi o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, durante o caso Banestado. Atualmente, Moro é responsável pelos julgamentos da Lava Jato e repete o feito. Praticamente todos os bens apreendidos já sofreram alienação antecipada. Primeiro, o juiz tem que ter energia, vontade, porque se ele ceder às dificuldades, ele desanimará no primeiro minuto. Na Vara Federal de Curitiba, onde processam os casos do Lava Jato, o juiz Sérgio Moro recebe o bem e põe em alienação imediatamente. Quanto a isso, ninguém tem se surgido, até as pessoas estão aceitando. E com isso o dinheiro fica depositado numa conta, se aquele réu for absolvido, o dinheiro será devolvido. E o desembargador aposentado Vladimir Passos de Freitas tem experiência nessa área. Ele participou da elaboração do Manual de Orientação da Corregedoria Nacional de Justiça, criado para melhor eficiência na destinação dos bens apreendidos. Aqueles bens, na verdade, iam ficando nos porões, nas salas dos fóruns e salas essas que já não tinham mais lugar, nos pátios de delegacias. Então veio a ideia e foi tomada à frente pela ministra Eliana Calmon de criarmos um manual para colocar na internet, no CNJ, e estimular os juízes a fazerem uso dele. Depois do manual melhorou muito, porque antes pode-se dizer que nós estávamos quase a zero, principalmente na justiça do interior de alguns estados mais distantes, onde o juiz tem muita dificuldade de acesso a informações. Hoje não. Hoje um juiz da mais remota comarca, porque o manual também é para os juízes estaduais, ele pode ser utilizado pelo juiz através da internet e o juiz tem ali à mão uma ferramenta para ajudá-lo. Isso não significa que tudo está resolvido.
É bem complicado a destinação dos bens apreendidos. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto que destina ao Fundo Nacional de Segurança Pública bens, direitos e valores apreendidos pela Polícia Federal. De acordo com o texto, somente bens cuja perda foi decretada pela Justiça Federal podem integrar o fundo. O Fundo Nacional é um fundo único que ela dialoga com todas as forças de segurança desse país, inclusive com as polícias, com as guardas de segurança municipal. Então, desse modo, através do fundo, ele já tem uma destinação em percentual, ou através de programas, de convênios com os governos estaduais, todos os estados podem buscar esse recurso junto ao Fundo Nacional. Então, eu acho que ficaria mais democrática a distribuição, aumentaria os recursos do fundo e, ao mesmo tempo, abriria a possibilidade de maior financiamento para a segurança pública do nosso país. A proposta, que segue agora para análise do Senado, é uma emenda de autoria do deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, para o projeto de lei 2505 de 2000, do deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. Uma vez aprovado no Senado sem modificação, vai imediatamente para a presidenta sancionar, que tem um mês para sancionar o projeto de lei. Se não, esse projeto, se tiver alguma modificação, ele voltará para a Câmara, feita a modificação, vai para a Presidência da República para sanção. Então, eu acredito que aí, no máximo, se o Senado der agilidade, no máximo, aí, até o final do ano, nós já teremos regulamentado essa questão e aí já temos um instrumento legal, temos um instrumento, efetivamente, para poder dar destinação desses produtos apreendidos por contrabando, e outros produtos prendidos pelo tráfico e por aí afora. Sempre lembrando que o juiz exerce atividade fim, de dar a decisão criminal, a responsabilização penal, e não é atividade fim do magistrado, ou melhor, não é atividade principal do magistrado, ficar tratando, destinando de bens apreendidos. Então, uma regulamentação melhor, um tratamento melhor dessa matéria, trará muitos benefícios a ao Poder Judiciário e também a toda a sociedade. E veja no próximo bloco, bens de menor ou maior valor, não importa, a lei vale para todos e o fim é um só. Identificada uma situação de irregularidade, os procedimentos são adotados independentemente de qual pessoa seja. O Justiça para Todos volta em instantes. Até já! Do menor ao maior infrator, não importa o valor dos bens e sim a ilegalidade cometida. Qualquer cidadão está sujeito à fiscalização, mesmo quando compra mercadoria mais barata. A apreensão de bens engloba diversos produtos e todos podem ser leiloados. Já faz algum tempo que o brasileiro se acostumou a acompanhar pela imprensa escândalos envolvendo políticos e empresários renomados, acusados de corrupção. Vira e mexe, vemos a polícia apreendendo carros de luxo e grandes quantias em dinheiro conseguidos supostamente de forma ilícita. No entanto, é sempre bom lembrar que qualquer cidadão, independentemente de seu status social, está sujeito a ter algum bem apreendido, seja por ordem da justiça ou simplesmente voltando de alguma viagem ao exterior. Um dos princípios seguidos pela administração e que a Receita tem como diretriz é a impessoalidade. Então, identificada uma situação de irregularidade, os procedimentos são adotados independentemente
de qual pessoa seja. A Receita Federal é responsável pelo maior número de apreensões no país. Entre as mercadorias apreendidas encontram-se produtos falsificados, tóxicos, medicamentos e outros produtos sensíveis, inclusive armas e munições, que possuem grande potencial lesivo. Armas, aparelhos eletrônicos, roupas, perfumes, instrumentos musicais e até mesmo um pneu, uma bicicleta. Todos os anos, milhares de produtos são apreendidos só aqui no aeroporto de Brasília. Tá achando que é muito? Toda essa quantidade não chega nem perto do que fica retido nos portos e nas fronteiras terrestres do país. Maior a quantidade de apreensões, na verdade, é em pontos de fronteira e portos. Portos, por ser um volume muito grande, né, de mercadorias, e nos pontos de fronteira pela capilaridade e pulverização, né? Só no primeiro semestre de 2015, a apreensão total de mercadorias processadas pela Receita Federal nas áreas de fiscalização, vigilância e controle sobre o comércio exterior resultou no montante de 933 milhões de reais, o que representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 889 milhões foram retidos. A Receita Federal atua, a gente divide o mapa do Brasil em duas partes distintas, zona primária e zona secundária. A Receita Federal atua em ambos, né? A zona primária são os pontos de entrada e saída do país, que são os aeroportos internacionais, portos internacionais e os pontos de fronteira alfandegados. Na zona secundária, da mesma maneira, só que na zona secundária há uma interação maior com outros órgãos, porque aí você já tem uma área territorial muito maior, porque a gente, zona secundária, todo o restante do território nacional, tirando os pontos de entrada. Aí você, necessariamente, há uma interação maior com outros órgãos, e uma vez caracterizados esses crimes, irregularidades transfronteiriças, necessariamente a Receita Federal tem que ser acionada para que seja aplicado o perdimento administrativo, porque a competência para a aplicação dessa penalidade é para a Receita Federal. Mas para onde é que vai tudo que é apreendido? Não sei, não faço ideia. É desviado no meio do caminho, deve voltar uma quantia pequena, mas total não. Eu sei que uma parte vai para leilão para ser reposto o dinheiro. Pelo menos foi o que me falaram. E alguns quadros, por exemplo, famosos, ficam na galeria aqui do Banco Central, que está até à exposição uma delas agora. São leiloados por um preço mais em conta, né? Para quem quiser adquirir. Eles marcam local e põem na internet. Parte volta para os cofres públicos. Produtos como drogas e cigarros são incinerados. Já o restante é leiloado. O leilão pode ser presencial ou eletrônico. Para participar da modalidade presencial, é preciso ir ao local pré-definido. Para tentar arrematar, basta um gesto, um aceno. O valor dos lances é definido pelo leiloeiro. Já no leilão eletrônico, o sistema de compra é feito pela internet e funciona por meio de lances eletrônicos. Quem der o maior lance até o seu encerramento, arremata o bem. E é bom ficar atento porque leilões acontecem diariamente pelo Brasil e é possível arrematar de tudo. A gente usa uma máxima, eu peço até desculpa, pode parecer uma brincadeira, mas é sério, tá? Que a gente diz, de alfinete a foguete, de agulha a avião, tudo se vende em leilão. Tá? O vosso relógio, que está aí, que é uma bela cópia, tal, você pode ter certeza que ela tem o seu valor. Tá? O cordão de ouro que está no seu pescoço também tem o seu valor. Tudo tem mercado em leilão. Você não tem, assim, isso só que vende em leilão. Não. Você tem objetos de arte, você tem antiguidade, você tem objetos modernos, você tem de tudo no leilão. Estão impedidos de participar menores de idade, servidores da Justiça que está promovendo o leilão e, é claro, o leiloeiro e equipe. E antes de participar de um leilão, vale seguir a dica: ver antes de comprar. Se tiver dificuldade para ver o bem, basta entrar em contato com o leiloeiro. É dever do depositário apresentar o bem. Quando você chega nos finalmente, que seriam fazer o leilão, então o objeto ou está à disposição em algum lugar, que a pessoa vai lá, examina, vê, vem e participa do leilão.
E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.